Que coisa linda que a dança sempre nos proporciona. Eu confesso que eu recebo um renovo muito grande através do Ministério Yeshua. E agora com o Ministério de Dança de Juniores, é uma alegria muito grande saber que é o fruto do nosso penoso trabalho. Como diz o salmista, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, gemendo, voltará com gritos de alegria, diz a NVT, trazendo consigo a sua colheita, os seus molhos. Então, tem uma recompensa, né? Todo o trabalho do reino de Deus. Hoje nós estamos com um tema, mesmo sendo domingo de ressurreição, nós não vamos fugir do tema lealdade ao pastor. Eu confesso que eu não queria ministrar nesse tema, e mês de abril é a primeira vez que estou pregando aqui. Vai ser bem resumido também, que eu falei, vou deixar esse mês a própria igreja falar. Por quê? É um termômetro, né? Eu não tenho medo de perguntar o que a igreja acha do seu pastor. O que a igreja pensa do seu pastor. E uma vez Jesus fez essa pergunta para os discípulos. O que estão dizendo ser o filho do homem, que eles dizem que eu sou. Então isso é um termômetro para a gente melhorar. Quando alguém fala, é um pastor muito sumido, né? Tem algo que eu tento melhorar sempre, que é ouvir. Eu sou muito rápido. Então eu converso com muita gente, ao mesmo tempo não converso com ninguém. Porque eu sou rápido. Parece até os romanos, né? E Jesus atravessou o mar, logo depois foi para o deserto, logo depois subiu o monte, logo depois... E aí eu preciso melhorar. E às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu posso falar com o senhor? O senhor me dá a preciosidade do seu tempo? É claro que eu tenho que dar. Só que eu sei que é algo que eu preciso melhorar. Se a gente não aceitar, às vezes, esse confronto, obrigado, Hudson, a gente não melhora, tá? Porque a gente vai achar que já estamos prontos. Amém? Hoje o Mateus até falou, pastor, vamos fazer reunião no Zoom, né? Porque a gente não se encontra. E quando se encontra domingo, chega 9h30 e a diretoria precisa estar conversando. Deixa eu mostrar aqui para a igreja. Nós vamos orar daqui a pouco. Aqui é a chave da nova filial, tá? Para a glória de Deus. Vai ser um lugar de muita salvação. Quem crê? Um lugar de muita família sendo restaurada. Sabe? Vamos apresentar o que a VNT já tem, que é o seminário, a visão da palavra. E eu sei que nós vamos chegar ali para somar com as igrejas que já tem ali em Campos Elíseos. Amém? Hoje a palavra é João, capítulo de número 10, verso 1. Estou feliz de ver a Ione. A Ione é uma... Deixa eu aqui usar o termo correto. Posso dizer que é família, né? A Ione foi muito amiga da minha avó de fazer cabelo. Minha avó fazia chapinha. Quem lembra aqui de chapinha? Alguém pegou? Ferro quente? É assim mesmo que fala? É, mas tem um nome, né? Pente quente, chapinha, né? Marcel, né? Assim o nome. Minha avó é daquela época ainda de esquentar, e a casa da minha avó ficava cheia. Ela sustentou a gente com aqueles cabelos, quando nós perdemos o nosso pai. Eu esse dia recebi uma foto da minha avó fazendo cabelo. Eu fiquei emocionado, que ela fazia um cabelo, ela, vai lá, compra o leite lá, meu filho. Fazia outro cabelo, vai lá, compra o pão lá. Não faltava, porque ela estava constantemente fazendo um cabelo. E ela fez história aqui na época, né? Dona Filinha fez história. Amém? Mas vamos na palavra. Serei breve, tá? Hoje tem Santa Ceia. Vê se a gente termina realmente hoje no horário, a gente consegue. As crianças lá estão em festa, né, irmão? A gente deveria ter feito uma festa aqui hoje, né? Poxa. Mas vamos lá. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Hoje eu vou falar aqui, eu separei em João 10, 4 características, só 4, tem um montão, né? Mas 4 desse texto,
características de um pastor e 4 características de uma ovelha. Porque se às vezes a gente questiona, né? Um questionamento que eu vejo muito é o presidente, né? O nome Bolsonaro hoje é muito amado por alguns e odiado por outros. Porém, sabia que nós temos um pouco de responsabilidade? Porque o voto está na nossa mão, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que estavam pagando voto R$70. E aí eu estava num carro vindo no monte com um pastor. E aí ligam para esse pastor, Marcos, cadê você? E eu achei estranho, porque ele botou no viva voz, e a pessoa falando com ele com muita áspero demais com as palavras. Quem estava ligando para esse pastor era um miliciano, que fazia parte dessa equipe de política, porque ele tinha que estar onde estava vendendo voto, olha só. Pasme os senhores, uma fila, como daqui na Rua 2, um montão de crentes, R$70 o voto. Um montão de crente na fila. Aí eu falei, meu Deus. Então se tem corrupto, político corrupto, que também tem eleitores também que se vende. Se vende às vezes, irmão, por uma cerveja, por 1 milheiro de tijolos, né? O que mais? 2 sacos de cimento. Então, e aí você vê a dificuldade. E se tem maus pastores, desculpe aqui a minha franqueza, é porque também tem o quê? Mais ovelhas. Porque a ovelha também se vê. Se fugir dessa característica que eu vou falar aqui agora, tá? As características de um verdadeiro pastor, eu não congregaria com ele. Congregaria, Giovanni? Quem mais aqui? Eu não congregaria. Eu fico com meu pastor 15 anos, gente. E o meu pastor deixava de fazer as coisas com medo de errar. Uma vez, pagaram uma viagem para ele. E aí estou vendo o pastor Melco, tá filmando não, né? Mas depois vai, o pastor Melco de calça comprida e o pastor Handel, né? Já mais ativado, né? Pastor Melco, entra na piscina. Não quis entrar porque não tirava a calça. Então era um pastor que tinha medo de errar. Eu fui criado com esse pastor, humilde, que se oferecesse para ele, de repente, um carro, ele rejeitava, com medo de sair do padrão de um verdadeiro pastor. Então, eu tive um pastor de verdade, pastor Melquisedeque, gente, de Carvalho Melo, de morar numa casa de 1 cômodo, com 5 filhos, de passar necessidade pelo reino, sabe? E até hoje ele não almeja muitas coisas com medo de a sociedade, com medo de quem vai pensar. Que pastorzão, sabe? Mas está escrito aqui, no que nós vamos ver aqui. Diz assim, ó, João capítulo 10, o primeiro nós lemos, está dizendo ali, ó, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sob a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e salteador. Então, o pastor, ele passa pela porta. O versículo 2, por gentileza. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí eu trago o que nessa noite? Que um pastor que é chamado por Deus, ele não tem pressa, ele não vem para o ministério por top e ganância, ele não vem pelo status, ele não vem pelo que ele vai receber, por isso que ele aceita passar pela porta. Ele não quer cumprir etapas. Eu lembro que na Assembleia de Deus tem aquela questão de apresentar, né, para esperar um tempo. Dessa apresentação, a minha ordenação durou de 30 a 38 anos. 8 anos, Marco. Eu como pastor local. 8 anos o pastor me observando. Fora os 7 para trás, como diácono, presbítero. Hoje, pasme os senhores. Eu já vi pessoas com 1 ano chegar a pastor. Com 2 anos chegar a pastor. E aí Paulo diz o quê? Não neófito. Neófito é um novo crente. É alguém que nasceu de novo, está muito recente no evangelho. Para não se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Então, o processo para passar pela porta
é demorado. Quem quer viver o processo? Quem não quer viver o processo, irmão? Sabe qual que é melhor? Versículo 1, Alícia. A parte final, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta. E é certamente, ladrão e salteador. Porque esse falso que a Bíblia diz é o versículo de número 10. Olha o que o falso faz. Porque eu já falei que não está falando de Lúcifer aqui. Não está falando de Satanás. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Então, o ladrão, esse falso pastor, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu já falei algumas histórias aqui, não é muito bom falar. Algumas ocasiões eu falo. Mas de pastores que deixaram rastro, que destruíram famílias, que deixaram uma geração frustrada, que perderam a oportunidade de deixar um legado. Porque, primeiro, não passou pela porta, e aí, irmãos, não é culpa às vezes do próprio homem, que não foi ensinado. Às vezes a culpa é de quem levantou. Porque se você pega uma pessoa que tu vê que está faltando um preparo familiar, está faltando um preparo de caráter, como é que vai levantar um pastor para ser preparado no processo? Fica difícil. Então, uma das características de um pastor, ele passa pela porta. Ele não queima etapas. Ele não adianta o processo. Teve uma vez, Tiago, que eu falei assim, meu Deus, era muito tempo sentado, ouvindo. Hoje eu queria ouvir mais, eu queria estar sentado ainda. 5 anos aqui, 20 de evangelho, 15 anos sentadinho, ouvindo. Eu ainda ficaria mais, como fico até hoje. Porque me vejo ainda em falta, com muita coisa para ser um pastor. Que as ovelhas merecem. Vocês merecem um pastor muito melhor. E aí eu reconheço isso. Então, a primeira característica é que esse pastor passa pela porta. João 10, o versículo 4. A segunda característica, depois de reuni-la, vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor é aquele líder que está à frente do rebanho, no sentido de conduzi-la. Tem hora que ele se atrasa um pouquinho, mas ele vai adiante. E uma das características que me chama a atenção também da ovelha é que ela segue o pastor. As características que eu falei do verdadeiro pastor e da ovelha é quase as mesmas. A ovelha também passa pela porta, a ovelha segue o pastor, ele vai adiante. Porque o trabalho do pastor ele não é penoso. A Bíblia fala que o trabalho do pastor só é penoso quando não é ovelha, algo que sai da lealdade. E aí essa lealdade, lembra que eu falei? Se tem político corrupto, tem eleitor. Se tem eleitor, também tem político. Se tem pastor falso, tem ovelha também. Então, um completa o outro, na verdade. E aí a gente tem o que a gente merece. A gente tem o que a gente merece. E aí, o que me chama a atenção é que esse viver do pastor que vai adiante, pode vir lobo, pode vir urso. Lembra de Davi? Lutou com urso, lutou com leão, porque era um pastor de ovelha, que sempre estava pronto para tomar o primeiro golpe. Um pastor de ovelha nunca vai colocar a ovelha. Quando Davi tem aquela atitude de ficar no palácio, Davi, naquele momento, ele se perdeu mesmo, porque ele sabia do trabalho de um líder. Então, um pastor, ele vai sempre puxar as ovelhas. Gente, imagine, vamos pensar na VNT agora aqui. Pastor Rui e as ovelhas da VNT. Imagine se vocês que me guiassem. O pastor não parece meio doido? Gente, vamos comprar isso, nós vamos fazer isso, vamos abrir igreja, vamos fazer isso. Não é assim? Eu vejo que a igreja resiste, tem hora.
A igreja resiste, tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu vou continuar porque eu preciso, eu sou o líder. Depois vou apresentar a cadeira ali. Mas imagine se eu esperar pelas ovelhas essas atitudes de avançar. Nós vamos ficar no mesmo lugar. Por quê? São lugares diferentes de pastor e de ovelha, e a visão é diferente. Por isso que a ovelha segue o seu pastor. E a lealdade da ovelha é essa. Saber da característica de um bom pastor, se ele é pastor ou não, é fácil você ver. Como se conhece a árvore pelo seu fruto, se conhece um pastor também pelo comportamento. Não é verdade? E aí a terceira característica é um pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. A gente está aqui pensando em Cristo e ele, de fato, ele entregou a sua vida, diz o texto aqui mais à frente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Eu estava hoje em reunião de família, né? Um almoço maravilhoso em família. E aí, aquela reunião, irmãos, um montão de gente junto. E aí minha irmã falou assim: eu não passo mais Natal na sua casa. Minha irmã que me ama e eu amo a minha irmã. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Não, porque Natal na sua casa é o pior Natal que tem. Pra gente que bebe é horrível. Ou seja, as pessoas que eu amo muito, olha só, elas escolhem e eu tenho que aceitar. E eu falei, se o Natal na minha casa não te completa estar em família, realmente eu não sei o que você quer, porque o meu maior prazer, e aí eu falei do momento, né? É estar nessa mesa com vocês. Isso aqui é meu prazer. Se importa ter refrigerante, se tem água, se tem churrasco, se tem arroz e feijão, o meu prazer é estar com vocês. Mas se vocês não querem, por causa de cerveja, olha só, então sinal que não é em si a cerveja, porque na minha postura, Marcos, eu atrapalho o mover de Satanás. Você atrapalha o mover de Satanás. Mas sacrifica ou não sacrifica a vida? Porque eu já vi pessoas falando assim, não, você pode vir para minha casa, você pode trazer tua cerveja e tá tudo bem, pode fumar tua cocaína, eu não sei se é fumar, cheirar, né? Então abre mão por agradar Satanás, porque quem está por trás disso não é Jesus. Então esse sacrificar de fato sacrifica muita coisa. Eu vi uma entrevista antiga da Fernanda Brum, esqueci o nome dela, é Karina Becker, uma loira. Perguntou para a Fernanda Brum assim, o que mais você teve que deixar para vir para o Evangelho? E aí a Fernanda Brum falou assim, tudo. O Evangelho, gente, não tem negociação não. Ah, eu vou, mas eu quero ter a vida assim. Eu vou, mas eu não quero ter a vida desse jeito. Eu vou, mas eu não aceito ser isso. Eu vou, mas não... Ela falou tudo. Até porque a Fernanda Brum também é pastora, então ela já, no espírito dela, ela foi ministrada e entendeu que precisa dessa renúncia. Porque se eu não me entrego totalmente, também não vou usufruir de total bênção de Deus que Ele tem. E não é barganha não, ó, Deus só vai dar se eu renunciar, ou Deus, não, é princípios. A quarta do pastor, versículo de número 4, Alice, de João 10 de novo. Depois de reuni-la, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece o quê? A sua voz. Eu botei aqui, ó, o pastor conhece suas ovelhas. Esse ponto eu acho muito interessante, tá? Tem pessoas que não querem ser rebanhada, ou não deixa, tem um medo do pastor ter uma certa influência na vida dessa pessoa. Imagina a pessoa falar para o pastor assim, pastor, eu estou com um namorado, olha só, mas ele não é crente. Gente, Diogo, você agora é pastor, tá? Tu vai falar o que para essa pessoa? Filho, larga esse homem. Se você é crente, ele não é, tu vai querer pagar o preço de joelho? Vai querer misericórdia.
Jugo desigual. Agora, eu não posso mandar na vida das pessoas. Se quiser, tá certo? Mas a minha resposta vai ser: não, procura alguém do arraial. Espera Deus, trazer algo bom para a tua vida. Eu vejo pessoas sofrendo até hoje. Estou dando aqui um exemplo de namoro, tá? E se o pastor falar assim: poxa, deixa eu te ajudar aqui. Seu filho, não trata ele assim não, trata ele assim. Hoje está muito difícil, mas quem é a ovelha permite ser tratado. E tratado com amor, porque isso eu vejo como amor. Eu recebo informação de muitos aqui e aprendo a melhorar com meus filhos. Também dou informação, recebo informação como maridos aqui tratam a esposa, também dou informação. Mas se eu me fechar para aprender e não querer mais, fica difícil. Então, quem é a ovelha do pastor, o pastor sabe. Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Segue direitinho, irmão. Eu vou falar da ovelha aqui. Uma das características que eu botei: ela não segue o estranho. Não segue. Se alguém falar outra coisa, posso falar com o meu pastor primeiro? É assim. Isso não é escravidão não, tá? Porque nós precisamos estar plantados. E hoje nós estamos vivendo um evangelho imediatista e complicado, porque as pessoas ouvem muita coisa. Até chegar aqui, ouve mensagem a semana toda. E aí o pastor já não pastoreia mais. Vou falar o nome de alguns pastores de mídia, né? Como é que me ajuda aí? Que não é ruim não, tá? Eu escuto algumas mensagens. Essa semana eu escutei uma do Maurício Fragali, lá da Barra. Que mensagem, mostrei para o Marco. Aloísio Silva. Pregadores que pregam o evangelho. Eu escuto. Mas fico preocupado quando eu ouço outros. Eu falo: meu Deus, não tem aqueles vídeos, né, que você vai ver. Aí tu fala: meu Deus, cheio de heresia, trazendo inimizade, trazendo discórdia, incitando o povo a ser rebelde. Olha só, quem já viu mensagem assim? Eu vejo um montão esses videozinhos prontos, né? O rapaz falando: eu só corro atrás de quem corre atrás de mim. Eu só amo quem me ama. Eu aprendi uma coisa com a vida. E foi falando, falei: meu Deus, mas nada disso tem base bíblica. E tem um montão de crente compartilhando esses videozinhos. Então o pastor conhece suas ovelhas, ele tem que tratar com as ovelhas dele. Mas tem pessoas que o pastor olha assim e fala: meu Deus, não, assim, eu falo assim para mim mesmo: não é minha ovelha. Então, se o nosso relacionamento ainda está muito longe, vamos estreitar ele a partir de hoje. Eu estou aqui aberto. A sua vida é espiritual. Efésios 4:11. Para ela chegar no ajuste que Deus quer. Que Deus quer, não é que você quer não. Tá? Vamos ler para você entender. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Para quê? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus, de Jesus, produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, a ideia do evangelho é que eu e você cheguemos à estatura de varão perfeito, de Cristo. E só quem vai te ajudar nesse processo é os dons ministerial, que vai te levar a outro nível. 14, quer ver? Então não seremos mais imaturos. Você viu imaturos? Esses dias, eu tenho que falar, meu Deus, me ajuda. Eu vi assim nas redes sociais, me deu uma tristeza. A pessoa caminhava aqui na nossa igreja, aí botou assim: até de barriga eles me querem. Não fica imaginando quem é não, que você não sabe quem é não, tá? Porque a pessoa está grávida, solteira, aí botou assim: até de barriga eles me querem. Você é bobo, irmão.
Homem quer de qualquer jeito, tu vai arrumar um montão. Quero ver é assumir. Quero ver ser o príncipe que você precisa. Olha só, Giovanni. Eu olhei assim e falei, não, eu não estou lendo isso não. Que tempo difícil, irmã Leni. Mas é imaturidade ainda, muito imaturo. Homem também. Nossa, ganhei uma cantada e imaturidade. Precisa dos dons, homens maduros, homens que Deus levantou para aperfeiçoar a sua vida. É um presente, eu falei na outra mensagem. Imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E aí eu falei das mídias sociais, um montão de ensinamento, e o crente está indo assim, ó, igual folha seca. Mas não é levado pelo Espírito não, porque se fosse pelo Espírito estava bom. Levado por falsos ensinamentos. Empurrado de qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras e astúcia. Coloca Hebreus 13, por gentileza. Uma vez o meu pastor me chamou no gabinete e falou assim, Rui, eu estava numa época que eu estava querendo imitar alguns pregadores, né? Coloca o versículo 7, por gentileza. Lembre de seus líderes. Tem uma tradução que fala pastores. Tem aí, Alícia? A ARA, tradução que fala pastores. Aqui fala guia, né? Não deve ter não, né? Mas tá bom, tem uma tradução que fala pastores. Lembre-se dos seus líderes. Aqui. Obrigado, Alícia. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí o pastor me chamou e falou, Rui, pastor Melk, olha para mim, por gentileza, porque eu estava atrapalhando o mover do Bom Retiro. Por quê? Na época Gideon estava em alta, né? Então você pegava aquelas mensagens e o jeito que os pregadores pregavam. Não sei se foi só eu aqui, mas eu fui muito influenciado por aquela galera. E eu gostava muito de Gilmar Santos. Gostava de todos, né? Achava que todos traziam uma palavra muito boa. Porém, foi para um tempo. E aí o pastor pegou esse versículo, Rui, eu estou te ensinando, eu estou te pastoreando. Deixa eu te pastorear. Aí leu isso aqui para mim. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Porque se você não acredita na palavra do pastor que Deus colocou na sua vida, gente, é triste isso, mas é perda de tempo. Olha o que diz o 13. Não, o 17. 13 e 17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele. E aí eu entendo todo o processo, gente. Não é fácil. Eu demorei muito tempo para obedecer meu pastor. Mas por quê, Michael? Eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. A Ione lembra muito bem, né? E eu fui trabalhar na feira. Com 8 anos eu virei homem. Homem de levar compra para casa, de pegar o dinheiro e dar na mão da minha mãe. 9 anos. Minha mãe nunca me proibiu de nada. Eu com 12 anos, 11 anos, agora eu vou falar uma coisa feia aqui agora. Eu ia para o forró do Lilim. Alguém já ouviu falar? Eu com essa idade adolescente, na idade do Ezequiel, eu já estava na mão do diabo. A palavra é essa. Na idade do Ezequiel, por isso que é o bebezinho do papai, né? 15 anos. Estou brincando assim, mas eu trato sério. Mas da idade dele, eu fico olhando os jovens da nossa igreja, Kaique, eu falo sempre, não falo? Kaique, Mateus, Gabriel, cadê? Charles, Hudson, os jovens, gente, que coisa linda. Nossos juniores, nossas crianças. Gente, eles não, em nome de Jesus, eles não vão por esses caminhos. Amém? Eles não vão dar um pulinho lá fora, não vão. Eu tinha total autonomia com 10 anos de idade, de ir para onde eu quisesse. Eu chegava em casa com 12 anos, 4 horas, 5 horas da manhã.
Quando eu falo aqui que eu nunca briguei, eu falo também que eu nunca usei uma droga, Marco. Como é que pode, né? E aonde eu vivi, a mesa era cheia. Oi? Escolhido, né? Escolhido. Então, nunca usei uma droga, nunca briguei, nunca... Mas eu, até hoje, eu sou um filho e obedeço por escolha, tá? Minha mãe nunca exigiu nada. Nunca me corrigiu assim, tem que obedecer sua mãe. Nunca se impôs. Comigo não precisou e não precisa. Porém, nós temos um relacionamento até diferente de amigos. Nós somos tão amigos. Quando ela engravidou da Dolores, que a Dolores foi um caso que ela teve, já tinha 4, vivendo uma vida muito difícil, engravidou. E eu cheguei para ela e falei, mãe, não tira não, porque ela vai ser minha irmã e eu vou ajudar a senhora a criar ela também. Era papo de intimidade. O que você achou desse namorado? O que você achou? Eu conversava com a minha mãe assim. Está sendo gravado isso aqui, tá? Então não vou falar não. Mas eu tinha muita intimidade com a minha mãe. Intimidade mesmo, de falar assuntos sexuais abertamente. Eu nunca faltei de respeito com a minha mãe. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Porque se a pessoa teve uma paternidade mal resolvida, vai influenciar no casamento, principalmente se for mulher, se for homem, na vida dele com o filho dele, se ele não teve carinho, para passar um carinho para o filho, de beijar no rosto. Quem viu o batismo do filho do André Valadão? Foi lindo o batismo do filho dele. Ele passa a mão assim no filho dele, na cabeça, e beija o filho dele. Eu falei, caramba, cara. Né? Mas se a gente não teve isso, como é que eu vou ouvir uma voz masculina? Eu tive um confronto muito grande, quando o pastor dizia não para mim. Aceitava, mas aquilo descia igual areia. E aí o Espírito Santo trabalhava muito em mim, porque senão eu ia fazer aquilo ali, ó. Porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aí eu fiz meu pastor gemer por um tempo. Por quê? A característica natural de uma ovelha, eu falei hoje pela manhã, foi hoje, amanhã? Quinta, ela é gentil e mansa. Uma ovelha é gentil e mansa. Então, como se conhece um verdadeiro pastor, se conhece também uma verdadeira ovelha. E aí eu vou falar aqui as 4 características, eu vou ser mais rápido. Tá? Primeiro, a ovelha reconhece a voz do pastor. O 10, 3 e 4, está escrito aqui. João 10. E este porteiro abre, as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então a ovelha conhece. Eu estava assim, sabe aquele dia que você está mal? Ou só eu que tenho um dia mal? Todo mundo acha que tem um dia. E aí meu pastor Aline fazia assim. Oi, Rui. Gente, parecia a voz de Deus, sério. Porque, de fato, o pastor está com um dom ministerial que Cristo liberou para ele, dele mesmo. Então, se você acredita que o pastor está fazendo um papel de Cristo para abençoar a sua vida, quando ele falava, oi, Rui, e quando eu queria fugir do chamado, ou só acontece comigo? Fugir do chamado da responsabilidade. Vou entregar tudo. Só acontece comigo? Ou tu acha que nunca aconteceu comigo? E aí eu sumia. Mas sumia da visão do meu pastor. Chegava, sabe assim, escondido do pastor. E aí ele deixava à vontade, como um bom pai, dando corda. E aí depois ele abandonou seu pai. Aquela voz, eu conheço essa voz. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então a voz do seu pastor para ela é um acalento, é um bálsamo, é um carinho, sabe? A Aline, eu estou até demorando a mandar mensagem para a Aline. Estou mandando mais para a Camila agora. Ô, Aline, a Camila agora estou mandando bastante mensagem para ela. Eu falo para a Aline fala assim, pastor, o senhor me ligou. E aí a voz dela muda também.
né? Porque a voz do pastor querendo saber da ovelha, e a ovelha vem, sua ovelha está aqui, pastor, né? E eu acho, posso usar um termo aqui? Química espiritual de pastor com ovelha. Química espiritual. Quando fala pastor, pela palavra que ela falou, pastor, tu sabe, caramba, eu conheço essa voz. E quando você fala, oi minha filha, a ovelha também conhece. A segunda característica, se a ovelha vai adiante, se o pastor vai adiante, a ovelha segue, o versículo de número 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem até aqui. Gente, eu não preciso me preocupar. Uma vez o pastor Adilson de Farias, vou falar a palavra que ele falou, não entenda mal, tá, gente? Não é que eu não estou nem aí para as ovelhas, não é não. Mas ele falou que pastor não corre atrás de ovelha. Ele quis dizer que pastor não fica maluco. Pô, vamos lá para a minha igreja, cara, lá tá bombando lá. Vamos lá tem o ministério de louvor, lá tem a dança. Pô, vamos lá. E aí, vamos lá. Não, vou tocar na minha igreja, eu te dou... Ele falou, pastor não vai atrás de ovelha. Ao pastor, as ovelhas vêm. E aí tem três parábolas que falam uma da ovelha perdida, uma do filho perdido e da dracma perdida. Mas aquilo ali está dizendo um ensinamento espiritual muito grande. A ovelha perdida, gente. Sabe por que ela se perdeu? A sua inocência de não saber andar sozinho. A sua fragilidade. A ovelha se perdeu. Se o pastor não for atrás e botar nas costas, pode entregar a carteirinha. Filho. E a dracma perdida, ela se perdeu aonde? A ovelha perdida se perdeu no caminho. Deixou 99 e foi buscar uma que se perdeu. Porque as 99 estão em segurança. Mas se perdeu. E a que está perdida dentro de casa? Não tem a visão clara, ainda resiste a muita coisa. E, ai, meu Deus, e aí, vou para onde? Está perdida dentro de casa. Aquela mulher, ela bota a casa de cabeça para o alto, para quê? Para achar a dracma perdida. E aí o pastor senta, ensina, instrui, ensina, fala, prega e dá instrução e mais instrução e a energia do pastor vai embora, mas enquanto ele não acha aquela ovelha que está perdida dentro de casa, não pode parar. Mas e a ovelha que foi embora? Aqui tem uma cerca espiritual. Amém? Tem uma cerca espiritual. A ovelha botou a perna assim no arame farpado, se arranhou todinha e foi embora. O pastor faz o que com essa ovelha? Vai atrás. Por quê? De repente ele vai reparar a cerca se tinha alimento. Tem alimento. Será que a cerca está bem fixada? E aí ele pode olhar, a cerca pode estar frouxa. Ele vai lá, traz a ovelha e bota de novo, conserta a cerca. Pô, mas aquela ovelha, ela pegou de novo, conseguiu sair de novo. E aí, sabe o que a Bíblia manda dizer? Que essa ovelha tem que se arrepender e voltar, igual o filho pródigo. Então, são ensinamentos que se você não cumprir no pastorado, a sua energia vai embora por quem quer ir embora. Pegou? Então tem alguém que se perde pelo caminho, que é inocente. Tem alguém que se perde dentro de casa, você tem que procurar até achar. Mas a ovelha que quer ir embora, gente, a Bíblia fala que tem que deixar ela ir, porque ela não conhece a sua voz do pastor. Terceiro ponto. Versículo 15, Alicia. Olha isso aqui que legal. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 5, achei o versículo 5, eu confundi aqui, perdão. Mas de modo nenhum isso. Seguirão a quem? O estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. E aí eu botei aqui, ela foge do estranho. Uma característica de uma ovelha,
Vou dar um exemplo. Não sei quem falou comigo. Se você lembrar aqui, lembra e fala. Levanta a mão. Mas alguém falou assim, pastor, eu amo ficar... Ah, tá, lembrei, não está aqui. A Shirley de Saracuruna. Ela falou, pastor, eu não visito outra igreja. Eu não tenho costume de ficar daqui para lá. Eu acho que na minha igreja tem alimento, na minha igreja tem o que eu preciso. Então as ovelhas ela não seguem estranho. E não é separação não, tá? Porque tem liberdade. Porque o que segura a ovelha não é a cerca. O que segura a ovelha não é ser bajulada. O que vai segurar a ovelha é ela se sentir amada e ter alimento para ela. Se fechar a cerca, mas não pastorear, não adianta, vai arrombar a cerca e vai embora. Então ela não segue o estranho. Eu vou falar aqui, falando sobre lealdade, eu nunca fui desleal em colocar na rede social meu mentor, mesmo tendo vários, meu guia, o meu pai. Não atribuo isso a outra pessoa, não ser o pastor Melk. Eu não estou falando isso para você fazer isso comigo não, tá? Estou falando, é meu comportamento, isso aqui é meu, não está na Bíblia. Estou falando eu. Não vou dar essa honra a quem não passou madrugadas, eu sei que passou por mim. A quem foi orar todo dia de manhã, 6 horas da manhã. A quem gemeu com o meu casamento, de orar assim, vamos orar com o casamento. A quem apresentou todos os meus filhos. Já falei aqui, a quem... reconhecer o chamado de Deus na minha vida, eu não faço isso com outra pessoa. Pastor Melk, Deus e o pastor que ele me presenteou. Lealdade 100%. Sabe por que eu não saí da Comaderge ainda? Eu não tenho nada a ver mais com convenção. Mas eu fico por uma honra ao pastor Melk. Eu falei para ele, o dia que ele veio aqui, pastor, eu acho que eu atrapalho a Comaderge hoje. Quando alguém vem aqui, repara a parede preta, repara porque a gente não canta 3 hinos da harpa. E a gente não tem mais isso. Então, eu estou lá como a DERJ, CGADB, por honra. Porque reconheceu o meu chamado. Então, eu sou leal. Ficaria, e de repente deixaria de avançar muito mais para ser leal. E aí, Marco falou isso hoje aqui, Marco. Quantos pais... Está aqui, ó. Não paga uma faculdade para ele, para pagar um curso para o filho. Quantos pais não melhora de vida para melhorar a do filho? E o pastor também tem que ter essa mentalidade. Porque se não tiver, ele vai querer que, igual a gente vê aí nas redes sociais, né? Passando por cima da cabeça da ovelha. Esse dia eu vi dando tapa na cabeça da ovelha, eu não acreditei naquilo. E é tapa mesmo, eu falei, meu Deus. Mas tem a influência do pastorado. E a última das ovelhas, as ovelhas conhecem o seu pastor. O versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. E eu encerro aqui. Então, as ovelhas, ela conhece o seu pastor. E a Elisângela ficou um pouco hoje... falou, nossa amor, o que nós ouvimos na mesa, né? Porque a pessoa, não é bom a sua casa. Mas eu posso falar? Uma ovelha, Ezequiel, traz essa cadeira aí para mim. Uma ovelha mesmo, que conhece o seu pastor, tanto faz congregar nessa igreja aqui, uma iluminação básica, né? Mas legal. Obrigado, filho. Com um som audível, né? Umas paredes legal, um seminário, salinha de criança, coisa, ó, instrumento. Marcos, não muda, Marcos, se for para o meio da rua. Por isso que hoje o meu descanso é em Cristo e na palavra. Não é glamour. Se for ovelha, ela vai para a rua, ela vai para uma varanda, ela vai para o meio de uma sala, ela vai para onde for. Uma vez o Marcos falou, foi em 2019, falou, pastor, que a gente achou que ia fechar aqui porque não ia ter como manter. O Marcos, pastor,
eu estou contigo, pastor. Se a gente alugar um espaço de 4x4, e aí ele falou com a boca dele, se eu saio da VNT, para a glória. Porque aonde às vezes atrapalha as ovelhas, e atrapalha a sua caminhada também no reino, tá? Quando você tem vários planos e vários focos. Tem gente que tem plano B, se não deu certo ali, eu congrego lá. Se não deu certo lá, eu congrego acolá. Isso é plano B. Não, vou ajudar no reino de Deus, porque tudo é reino. Então eu vou somar com a visão da igreja, vou somar, quero ganhar alma, quero despovoar o inferno e povoar o céu. Eu quero estar junto, eu quero crescer, eu quero fazer parte dos projetos, eu quero avançar, eu quero ajudar nas células, eu quero ajudar no Casados para Sempre, eu quero ajudar nas festividades, eu quero ajudar nos eventos, eu quero ajudar a contribuir com dinheiro, eu quero ajudar contribuindo com o tempo. Gente, nós servimos a Deus aonde a gente quer. Então aquilo lá não está bom para mim, lá não... Isso você vê muito hoje tem muito isso. Tudo por causa da globalização, né? Até emprego fixo hoje é difícil. Então a gente acostuma. E aí, a pós-modernidade é casais que se separam com facilidade, é emprego que você muda com facilidade, e igreja hoje nem se fala. Troca igual troca de roupa. Acho que Deus abençoe a nossa vida. Eu quero manter a minha lealdade como pastor, guardando. Cada vez mais eu falo o nome de menos pessoas, cada vez mais, porque eu preciso externar a minha lealdade pelas minhas ovelhas também. Depois, lá na frente, eu posso falar da lealdade das ovelhas para a minha vida. Mas se eu não der o exemplo aqui, ó, fica difícil. Então você vai ver, aqui na nossa igreja, auxiliares de trabalho. Levanta a mão assim, Udes. Prega normalmente como prega o pastor, como prega um evangelista, como prega constante. Você vai ver um diácono pregando, você vai ver uma diaconisa pregando, você vai ver quem não é diácono, quem não é auxiliar de trabalho, pregando aqui nesse altar, quem é membro da igreja. Essas são umas do que o Espírito ministrou no meu coração. Constantemente eu ligo fazendo alguma homenagem para alguns. Fiz a live, quem vê a live, assistir, vai ver que eu falei de toda a igreja na live. A Vânia viu, não viu, Vânia? Agradeci o Ministério de Louvor, agradeci o Ministério de Dança, agradeci os obreiros. E não é da boca para fora não, porque eu preciso muito dessas ovelhas. E toda visão só vai avançar, de fato, Cristo na frente e as ovelhas apoiando. Se não for assim, não avança, tá? Então, vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Vamos, mais alto que Ele merece. Glória a Deus. Isso. Oh.